Olá, graça e paz a todos. É uma satisfação, mais uma vez poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Sou grata ao Senhor porque dentro da misericórdia dele, ele tem me usado nesse encargo, de trazer esse estudo para que vocês possam ser edificadas na palavra e na vontade do Senhor. Então vamos fazer uma oração para darmos continuidade ao nosso estudo sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, rendemos a ti, Senhor, toda adoração. Sabemos que é o teu propósito e a tua vontade que estejamos neste momento aqui tocando neste assunto. E quero rogar a ti, Senhor, nesse instante, que o teu Espírito nos conduza para ti, para que possamos nos submeter à tua vontade. Senhor, para que possamos fazer aquilo que é o teu prazer. Senhor, nos rendermos àquilo que é o teu prazer, que é formar Cristo em nós, nos dar uma vida adequada diante da tua presença, uma vida direcionada e guiada por ti. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Então, no último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre a mentira que Satanás conta que nosso marido deve nos servir. E nós vimos também que o Senhor mostra que isso é uma grande mentira que Satanás trouxe. Que maior prazer, maior dádiva, maior alegria, maior benefício está em servir do que ser servido. Amém? Então hoje nós vamos ainda continuando dentro desse capítulo que trata das mentiras que as mulheres acreditam sobre o casamento. Hoje nós vamos falar sobre submissão. E o tema de hoje traz a mentira que diz que se eu me submeter ao meu marido, eu serei infeliz. Então nós vemos que as dificuldades com a submissão, ela não é exclusiva das mulheres atuais. Nós vemos isso quando nós vamos para o livro de Gênesis, tá? E na verdade, essa era a essência do problema que Eva enfrentou no jardim do Éden, a submissão, submeter-se à ordem do Senhor. E nós vemos que Eva teve grande facilidade para se render às tentações do inimigo, para desobedecer a palavra de Deus, para sair de debaixo da proteção de Deus. Amém? Então vamos ler Gênesis, capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então nós vemos aqui que o centro da abordagem da serpente estava nesse desafio. Qual o desafio? De ficar debaixo da proteção e da submissão à palavra do Senhor. Então Satanás sabia que quando ele tocasse nesse ponto, se a mulher caísse, ele teria uma grande vitória. Então, na verdade, Satanás quis dizer o seguinte para ela: Deus tem o direito de governar a sua vida? Você pode conduzir a sua vida e fazer do seu jeito. Você não precisa se submeter à autoridade de nenhuma outra pessoa. Você é capaz de decidir sozinha como conduzir as coisas. E ele convenceu Eva de que se ela se submetesse à direção de Deus, ela seria infeliz e perderia algo na vida. Que infelicidade, irmãos! Que infelicidade que foi trazido para nós quando Satanás conseguiu convencer Eva a desobedecer ao Senhor. E naquela conversa, Satanás fez um trabalho de mestre, convencendo Eva e hoje convencendo a maioria das mulheres de que submissão é um conceito estreito, negativo, ruim, algo que as colocaria em um estado escravizador. Ele tomou uma verdade bela, uma verdade sublime que o Senhor preparou para nós mulheres,
Então ele transformou numa coisa feia, ele transformou numa coisa assustadora e indesejável, infelizmente, né? Então Satanás, ele sabe que se nós ganharmos luz e visão e revelação do que é a verdade bíblica e a beleza da submissão, ele está derrotado, né? Nós estamos libertas, né, do cativeiro dele, do cativeiro da mentira dele, certo? Então ele sabe que a submissão bíblica é uma coisa gloriosa, é uma coisa grande que o Senhor preparou para cada uma de nós mulheres, para cada casamento, porque quando a mulher ela se posiciona na posição que o Senhor tem para ela dentro do casamento, todos são beneficiados. O marido é beneficiado, os filhos são beneficiados, os parentes são beneficiados, né? Então Satanás sabe disso, né? Então ele sabe que o dia que nós conhecermos de fato essa realidade, e que isso é um dos princípios mais libertadores de toda a palavra de Deus, nós vamos adotá-la com muita alegria, nós vamos querer nos submeter com muita alegria, com muita satisfação, né? Então ele não pode deixar, né? Ele não pode nos deixar escolher o caminho da submissão, pois quando fazemos, ele perde sua autoridade e se torna impotente em nossa vida e na vida daquele que nós amamos, na vida dos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos. Amém? Então nós vemos, né, pela atitude de Eva, que no centro da natureza humana caída, e acredito que também no coração da ideologia feminista, está o problema com a autoridade. Isso é um fato, nós temos muito problema com a autoridade, tá? Então nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Queremos conduzir as nossas vidas e tomar as nossas próprias decisões. Nós vemos isso nas crianças. As crianças, elas não querem que lhes digam que não podem e não devem mexer em coisas que quebram. Elas choram, esperneam e se levantam contra. Por quê? Porque isso já está dentro dela, né? Já está dentro do ser humano, tá? E nós vemos também os adolescentes. Os adolescentes não querem que os pais digam, olha, você pode sair, mas tal hora você tem que estar em casa. Não, eles querem ser livres, eles querem decidir que horas que eles vão voltar, certo? E nós adultos, né, fazemos muito isso também, porque somos adultos, somos responsáveis por nós mesmos e tal, e nunca queremos nem que as pessoas nos digam que devemos usar um cinto de segurança, que não devemos ultrapassar o limite de velocidade, né, autorizado por lei, né? Então, ou seja, nós vemos aqui que somos rebeldes por natureza, tá? Então, quando Eva pensou lá e tal, mas se eu posso ser igual a Deus, então por que ele quer me proibir? Então eu vou querer ser igual a Deus, né? E comeu do fruto e obedeceu, ouviu a voz do inimigo, né? Então, quando se trata de submissão, o conceito de uma esposa submeter-se à autoridade do marido é particularmente desagradável para muitas mulheres. E olha, é assustador o número cada vez maior de mulheres cristãs que também têm se revoltado e se levantado contra a palavra do Senhor que diz que a mulher deve se submeter ao seu marido. Então, em parte, eu creio que isso se deva à falta de ensino bíblico e da compreensão do significado belo e do valor da submissão diante do Senhor. E essa falta de compreensão, ela não está só nas mulheres, mas também na mente de alguns homens que aprenderam de forma contrária ao propósito que Deus tem ao estabelecer essa posição da mulher com relação ao seu marido. E abrindo aqui um pequeno parênteses, para muitos homens é conveniente que fique assim, né? Que as mulheres fiquem ignorantes quanto à beleza e à grandeza da submissão, porque eles usam de uma autoridade que o Senhor não deu a eles em cima dessas mulheres, tá? Então, por isso, tanto homens como mulheres
precisam compreender qual o verdadeiro significado e sentido da palavra e do ato da submissão. Então eu vou ler aqui um artigo, né, muito interessante e bastante claro que fala sobre isso. Então diz assim: o significado da palavra submissão em seu sentido original é estar embaixo da missão de outra pessoa. Então sabemos que o que está embaixo está dando suporte, sustentação para quem ou o que está em cima, certo? Então, exemplo: o pé da mesa dá suporte e sustentação à parte de cima da mesa, né? Então, assim é com o casal. Deus deu uma missão ao marido, a missão de lavrar, guardar e cuidar do jardim, e deu à mulher a função de auxiliadora, ajudadora, né? Suporte, né? Uma pessoa que estaria do lado dele, servindo ali ao Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu para eles, né? Como casal, o primeiro casal. Então, para a gente saber onde está isso na palavra de Deus, vamos ler de novo Gênesis 2, verso 15 e 18. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verso 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, ou seja, uma ajudadora, uma que estaria debaixo, dando suporte para ele na missão que o Senhor deu para ele. Amém? Então, o caráter de Deus, ele deve ser a marca da relação marido e mulher. Ou seja, não se trata de uma relação do manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E sim, uma relação de amor em que a submissão da esposa ao seu marido possa encontrar respaldo na certeza de que ele saberá tratá-la como a sua própria carne. Então, nós não vamos nesse texto agora, né? Mas a Bíblia diz que quem fará mal para a sua própria carne? E a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa e tratá-la como ele trataria a si mesmo. Amém? Então, nós vamos ver aqui um outro texto que está em Eclesiastes. É um texto bastante interessante, né? Eclesiastes 4, 9 e 12. E ele tem um significado muito grande quando se trata de um casamento, né? De duas pessoas que estão vivendo junto. Então diz assim o texto, ó: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esse cordão de 3 dobras aqui é o quê? Deus, o homem e a mulher. Então, quando tudo está debaixo do governo de Deus, da vontade de Deus, o homem e a mulher, dentro de um casamento, pode saber que o Senhor está ali, dando a eles suporte nessa vida que Ele deu para eles, né? Então, note que o texto acima, ele denota uma relação em que impera o quê? O companheirismo entre o casal. Infelizmente, o que se vê é que essa submissão tem sido interpretada como se significasse que a mulher não pudesse ter opinião própria e muito menos se posicionar frente a essa opinião. A submissão é marcada pela espontaneidade da pessoa que se submete. Isso é muito precioso, muito, muito. Quando nós ganhamos isso do Senhor, é um prazer se submeter. Se submeter ao esposo, se submeter ao governo dos irmãos na vida da igreja, se submeter ao Senhor e à sua palavra. Então isso é muito importante, a espontaneidade de quem se submete perante outra pessoa, ou seja, é uma obediência voluntária.
Tá? Então a palavra submissão usada pelos apóstolos também era usada pelos soldados que estavam em serviço, para colocarem-se sob o comando de um líder. No entanto, o casamento não é um relacionamento militar. A palavra para submissão envolve ceder voluntariamente, cooperar, aceitar responsabilidade, ajudar a levar o fardo. Então, tal submissão complementa a responsabilidade de um marido de quem se requer o sacrifício de seus próprios interesses pela vida e bem-estar da sua esposa. O sacrifício conjugal e a submissão, portanto, significa que nem maridos, nem esposas têm autoridade para exigir, impor, coagir ou controlar um ao outro. Pelo contrário, ambos são responsáveis e darão contas a Deus daquilo que Ele lhes deu para o bem, para a honra e para a alegria de ambos. Então vemos aqui a responsabilidade. O que o Senhor deu para o bem, para a honra e para a alegria de ambos? O estar submisso ao marido. E o marido amando a mulher, respeitando a mulher como Cristo amou a igreja. Que o Espírito do Senhor nos ensine a beleza da submissão. No próximo estudo, nós focaremos em algumas mentiras que Satanás conta sobre a submissão. Amém? Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, desse governo estabelecido sobre nós. Senhor, ganha os nossos corações, a nossa mente, a nossa visão com relação a esse ato tão sublime de submissão. Trabalha na vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse estudo nesse momento. Liberta, Senhor, liberta mulheres, Senhor. Liberta mulheres do cárcere que Satanás tem colocado elas quando se levantam contra a submissão. É por misericórdia que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.